Walter Nagelstein vai fazer uma análise. Agora a gente confere na tela. Cláudio, Yasmin, nossos telespectadores, olha, a primeira impressão que eu tenho, e eu nunca critiquei antes, eu sei que muitas pessoas falam dessa questão de ficar pintando bandeirinha, de brincando de pintura, eu sempre respeitei essa questão, mas me parece que agora, quando a gente se deparou com esse problema do retorno ou não das aulas, simplesmente colocar por água abaixo tudo que tinha sido construído, no mínimo, coloca em xeque a coerência desse sistema de bandeiras aqui do estado do Rio Grande do Sul. Pois era preta e aí daqui um pouco mais não é mais preta, é vermelha. Mas o problema todo é que nessa questão de pinta a bandeira para lá, pinta a bandeira para cá, permanece a cogestão, tira a cogestão, ciência que está relativizado, ninguém mais sabe o que é, tem palavra de cientista para tudo que é lado, tem perspectiva, tem previsão para tudo que é lado, infelizmente, né? Tem maniqueísmos também para tudo que é lado. O que é triste de constatar é que as nossas crianças estão há 1 ano e meio praticamente sem aula e que isso é irrecuperável. E que os pais e as famílias também estão para lá e para cá. Essa semana ia abrir, e aí depois os governantes dizem que vai abrir, aí vem um tal de um movimento Pais e Mães pela Democracia, que são ligados historicamente a partidos de esquerda, PT, PSOL, os seus integrantes estão nas páginas sociais, ostentando camisetas desses partidos políticos, fazendo campanha. Esse grupo vai para o judiciário, aí o judiciário dá uma decisão, aí reafirma a sua decisão, aí volta para o governo do estado, aí aquilo que era bandeira preta já não é mais bandeira preta, é bandeira vermelha, e aí não bastasse tudo isso, vem a questão de que os professores, resolvida essa primeira questão, dizem que não vão voltar às aulas, pelo menos aqueles sindicalizados com o CEPERGS, enquanto não houver vacina. E nessa história toda, o prejuízo que é irrecuperável, eu tenho certeza, é das crianças, é da educação. A Organização para o Desenvolvimento Econômico, OCDE, outro dia soltou um estudo sobre essa questão do impacto da falta de educação no futuro, na renda, na empregabilidade dos jovens. E isso tudo, infelizmente, vai impactar daqui a 5, 10, 15 anos, na próxima geração, quando ela chegar no mercado de trabalho. Será que nós vamos recuperar o que foi perdido agora? Eu acho muito difícil. Já havia um abismo muito grande entre a educação privada e a educação pública, esse abismo aumentou ainda mais, especialmente porque grande parte das nossas crianças da rede pública, além de não terem a merenda, que muitas delas vão para a escola pela merenda, é importante que se reconheça, não tiveram acesso a meios eletrônicos de educação, nem a aula remota, nem a nada disso, ou seja, simplesmente estão a esse 1 ano e meio em casa, às vezes dormindo a manhã toda, e outras vezes, pior ainda, aglomeradas em cuida-ses. Os adolescentes em grupinhos, em bolinhos, nas comunidades, tendo que achar o que fazer, outras vezes sendo disputados, infelizmente, com o crime, como já acontecia antes, né? E infelizmente continua acontecendo, e as crianças sendo deixadas pelos pais em cuida-ses irregulares, onde elas não estão recebendo educação, noções básicas de higiene, todas essas coisas que as nossas creches, as creches comunitárias, as escolinhas infantis dão. Para não falar do tanto de pessoas que são empregadas nessas creches, que trabalham nessas creches, nutricionistas, pedagogas, professoras, que têm a sua renda e a sua vida ligada a esse setor tão importante, que não trata só da economia, aliás, da educação, mas trata também da economia ligada à educação. Eu lamento tudo isso. Eu quero dizer, por último, tratar um outro assunto aqui, a tal da CPI da pandemia, que eu acho, me desculpem dizer isso, uma palhaçada sem tamanho. Num momento como esse, onde todas as forças tinham que estar concentradas na segunda dose, que agora está atrasada, no tal do IFA que tinha que vir da China e que chegou atrasado, na logística para tudo isso. Na verdade, tem partidos aí de oposição, outros de centro, mas todos eles buscando o poder, querendo aparecer, querendo se promover, querendo atacar o presidente, querendo desgastar o governo, tudo com propósito político. Na verdade, tudo isso é politicagem, porque não era momento de CPI. Eu acho que as CPIs, às vezes, são importantes. Eu fui vereador 3 vezes, presidi uma CPI importante da telefonia móvel em Porto Alegre, propus e presidi. Daquela CPI, nós construímos uma lei que é considerada hoje uma das melhores leis de licenciamento de telefonia móvel do Brasil. Então, a CPI, às vezes, ela é importante, mas outras vezes ela serve só para palco, como é agora,
quando todo mundo tinha que estar se somando para enfrentar a pandemia, né, para essa doença tão difícil que nos desafia todos os dias e que a cada dia ela põe por terra prognósticos diferentes, ou seja, ela é um grande desafio e como todo grande desafio ela mereceria concertação, pacto, força e união. Não, o que a gente tem mais uma vez é a politicagem. A gente já está careca de saber que essa pandemia se transformou em palco para exploração política e para politicagem. E agora, mais um capítulo disso com a tal da CPI. Eu lamento tudo isso e desejo, para além dessas duas questões, que a gente volte imediatamente às aulas, porque lugar de criança na escola, a gente já sabe que as crianças não são super spreaders, que esse é o termo que se dá para grandes propagadoras da doença, as crianças não são, e que graças a Deus as crianças têm uma forma, quando pegam a Covid, uma forma muito leve, e elas têm baixa carga viral, portanto, elas não são capazes de fazer com que haja esse contágio a partir exatamente delas, das crianças. Então, que voltem às aulas imediatamente, né, que se priorize os professores para vacinação, se esse é o argumento para não voltar, que se priorize os professores e que, na verdade, todo mundo que está participando dessa CPI seja reconhecido como um dos responsáveis por não enfrentar aquilo que é importante enfrentar no Brasil nesse momento, que é a vacinação, e para querer palco para aparecer. Que esses sejam punidos nas urnas, isso é o mínimo que se espera no futuro dessa questão lamentável que é criar uma CPI nesse momento. Abraço, Cláudio. Abraço, Yasmin. Obrigado, até semana que vem. Semana que vem. Muito bem, abraço, Walter Nigel está aí com um comentário aqui no portal RDC toda a quarta-feira.